Bom, vamos ajeitando as coisinhas aqui, aguardando o pessoal entrar. Olá, Jaqueline, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Vamos aguardando o pessoal chegar. Obrigada pela sua presença. Hoje eu fui transferida para a cozinha, porque na última live não sei o que aconteceu lá no escritório, caía toda hora, então para não correr o risco, hoje nós estamos na cozinha, né? Mas vamos que vamos, com certeza, se Deus abençoar, hoje vai dar tudo certo. Oi, Paulo, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Quanto tempo que eu não te vejo. Jujuli, também seja bem-vinda. Estamos aguardando aí o pessoal. Boa. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Muita coisa para falar hoje. Então, já temos que começar. Aí o pessoal vai entrando aí aos pouquinhos. Registrar aqui a minha... Sou 8, né? Então eu tenho que registrar minha insatisfação pelo Facebook ter excluído o meu perfil anterior, né? E tanto conteúdo que a gente tinha, agora estamos recolocando, mas conforme forem surgindo os temas aí, a gente vai postando novamente. Vamos compartilhar bastante conteúdo interessante relacionado à numerologia e também há muito tema que a gente relaciona de forma metafísica. Muita coisa para agregar. Então gosto de compartilhar que eu vou aprendendo, que a gente vai desenvolvendo. Tem muitos alunos meus aí de numerologia que sempre tem muitas dúvidas que me mandam, né? Então a gente vai colocando aos poucos conforme forem surgindo as oportunidades. Bom, gente, primeiro eu vou contar um segredinho aí para vocês sobre esse tema depressão. Eu sempre que vou fazer uma live, eu costumo fazer aí um cronograma, né, dos tópicos que eu quero abordar, porque sou muito exigente, sou muito chata, todo 8 com o seu trabalho. Então eu detesto terminar uma live e de repente ficar pensando, podia ter associado com tal coisa, podia ter abordado determinado assunto, esqueci de falar sobre isso. Então eu faço lá um cronograma, né, de tudo que eu quero abordar, tudo que eu quero falar. E nossa, gente, que tema pesado, né? Eu passei esses 2 dias que me deu dor nas costas, dor no pescoço. É um tema bem pesado, assim. Parecia, né? A gente brinca, parecia que tinha aqui um coleguinha aí do oculto, do espiritual aí, falando, né, como é que ele se sentia, porque aquilo foi, né, me envolvendo de uma forma, assim, bem pesada. Então, vocês se preparem que tudo isso que eu acumulei nesses 2 dias, eu vou jogar aí pra vocês agora e vocês que se virem, tá bom? Brincadeira, a gente vai falar sobre esse processo, esses sentimentos, mas vai tentar também dar um direcionamento aí de como a gente se livrar disso, né? Então, vamos falar, é lógico que a gente vai falar um pouquinho do biológico, mas eu não sou médica, eu não vou me aprofundar na questão médica que trata da depressão. A gente vai abordar mais os aspectos metafísicos, tá bom? E outra coisinha que eu quero aí alertar vocês, né? Eu fiz a chamada, então a gente já conversou um pouquinho, antecipou o tema, não é brincadeira, né? Depressão não é frescura, como se costuma dizer, mas eu sou Tânia, né? Os meus alunos já me conhecem, aqui não tem mimimi, então a gente vai falar com todo respeito, com toda consideração, com toda a ênfase no problema que é a doença depressão, né? Não é frescura de forma nenhuma, como o pessoal costuma brincar com esse tema, né? É falta do que pensar,
falta de arrumar um serviço, falta de um tanque de roupa para lavar. Não tenho que pensar, ficar pensando besteira. Não, não é. Tá? Mas ao mesmo tempo, Tânia, então se pensa que eu vou, né, trazer colinho, né, que eu tô deprimida e tal, vou trazer colinho, passar a mão na cabeça, não é meu perfil, certo? Quem tá buscando aí um colinho vai ter que procurar uma numeróloga, uma psicóloga, 6, né? Que aí, como a gente relaciona aí a depressão com a numerologia, o 6 é maternal, é acolhedor, o 8 não, nós estamos com um problema, nós vamos resolver. Tá? Então, essa live aqui só vai assistir até o final, só os fortes, é só para os fortes, né? Não, quem tá buscando, eu sou o coitadinho, não vai até o fim. Tá certo? Então, a gente vai falar sobre ela, mas vamos tentar buscar aí uma maneira de resolver esse processo. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, a questão da depressão a gente trouxe em função do Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha que acontece desde 2014, alertando aí para esses altos índices de suicídio. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil são 13 mil suicídios por ano. No mundo todo, mais de 1 milhão. Tá certo? Então, esses são dados da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, certo? Então, não é... de onde você tirou isso? Não, é dado. Então, é muito caso para as pessoas levarem na brincadeira. E desses 1 milhão de casos, para vocês terem uma ideia, quase 97%, 96,8% se eu não me engano, está relacionado com transtornos mentais. E dentre esses transtornos mentais, a depressão ganha de longe. quase 97% dos suicídios que acontecem, a pessoa tinha depressão. Depois vem outros transtornos, como a bipolaridade, né, o uso de drogas, mas isso não representa quase nada. E até mesmo as drogas, né, gente, muitas vezes está relacionado com a própria depressão. Então, o foco na depressão em função disso. Em 97%, desculpe, dos casos, a depressão está associada com o suicídio. Vocês entenderam? Então, não é para brincar com esse tema. Não é para dizer que é falta de um tanque de roupa para lavar. Essa molecadinha hoje não pensa em nada e tal. Tem que buscar a causa. Por que ela acontece? Né? Então, não é frescura, não não tenho o que fazer, e aí fala que está deprimido, foi contrariado, e aí achou que tá lá porque não aconteceu da forma como queria, e aí ficou deprimido. Não é assim que funciona, tá, gente? A depressão, ela faz parte de um processo na bioquímica cerebral, né? Quando o corpo, como eu disse, não sou médica, eu vou tentar resumir para vocês, tá? Tem outros fatores que envolvem, mas principalmente o desequilíbrio na bioquímica cerebral. O corpo produz menos serotonina, que é o hormônio responsável pelo nosso bem-estar. E aí a pessoa fica mais suscetível aos processos de tristeza, de decepção, de apatia. Então ela sofre isso com mais intensidade. Tá? Então é um processo biológico. E sendo um processo biológico, claro, tem tratamento. Não adianta ficar lá em casa achando que vai passar. Porque se não tratar, não vai passar. Se realmente é depressão, você tem que ser diagnosticado. Lógico que, tô triste, tô deprimido. Não é assim que funciona. Você vai passar por exames, você vai passar com um psicólogo, com um psiquiatra. E aí ele vai identificar se você realmente tem depressão. Mas virou modinha, né? Todo mundo tô triste, tô deprimido. Não é assim que funciona. Então tem que identificar qual é o processo que está acontecendo. E essa tristeza é uma tristeza profunda, persistente. Não é, essa semana eu tô deprimido, na outra eu tô na festa. Tá, mesmo que você esteja na festa, você também pode estar com depressão, mas aí já passou. Não passou, não é assim que funciona. Tá? Então, a pessoa que realmente está deprimida, ela sente uma tristeza profunda e persistente. Ela não tem vontade de fazer mais nada. Sim, ela chora, ela não vê sentido na vida, muitas vezes ela não tem vontade de levantar da cama.
Ela não tem vontade de cuidar de si mesma, de cuidar da sua própria higiene pessoal. Então, ela não tá saindo de casa. Não tem vontade, às vezes, nem de sair da cama. Quanto mais de casa. As coisas que ela gostava de fazer antigamente, ela não sente mais prazer nisso, ela não sente mais vontade de fazer nada. Ela não sente mais o gosto de fazer as coisas. Ou existe vários processos aí, às vezes, né, contraditórios. Ou não come nada, não sente vontade de comer, ou come demais para ver se supre esse vazio, né? Essa angústia, para tentar, de alguma forma, transformar essa angústia que sente dentro dela. Às vezes insônia, às vezes dorme demais porque não tem vontade mesmo, não tem expectativa, não tem perspectiva, não tem vontade de nada. A estima vai lá embaixo, né? A autoestima vai lá embaixo. Eu não sou bonito, eu não sou importante na vida de ninguém. Aquele sentimento de inutilidade, o que eu estou fazendo aqui? Minha vida não tem sentido. A indecisão, né? A insegurança. Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu vou, se eu não vou, tanto faz. Então, existem diversos sintomas para se caracterizar uma depressão. Tá? Não é qualquer decepção, qualquer frustração, e aí, eu tô deprimido. Gente, eu já vi pessoas que levaram uma bronca do chefe, foi pro psicólogo dizer que estava com depressão, mas não teve nem tempo de sentir a depressão. Porque agora eu só tenho vontade de chorar. Pegar atestado para ficar em casa, 3 meses afastado de depressão porque levou uma bronca do chefe. Pera um pouquinho. A gente tem que respeitar mais isso daí. Além dos sentimentos que a depressão causa, ela ainda interfere em outros sistemas, tá? Ela baixa o nosso sistema imunológico, aumenta os processos inflamatórios. A depressão, ela é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Tá? Então, existe uma série de coisas envolvidas para a gente brincar com esse tema, mas como eu disse, né, o nosso tempo é curto, a nossa meta aqui é o que envolve a questão metafísica da doença, não é médica, não sou nenhum profissional para falar a respeito da depressão em termos médicos, mas o que eu quero que vocês entendam é que não é brincadeira. E existem sintomas, tem que acontecer uma diversidade aí desses sintomas para que se caracterize uma depressão. E ela pode acontecer com qualquer pessoa? Pode. Em qualquer idade. A criança não tem depressão? Tem. Inclusive, esse transtorno ele pode ser decorrente de herança genética. Então, filhos de pais que têm depressão sofrem mais, têm mais tendência a ter depressão. Então, pode ser herança genética, pode ser por um trauma psicológico que essa pessoa tenha sofrido, um estresse muito intenso pode desencadear. Porque o que é isso, gente? É a disfunção hormonal. Então, qualquer tipo, até um trauma físico, um trauma na cabeça, por exemplo, pode afetar e causar essa disfunção hormonal. O uso de substâncias tóxicas pode causar. Então, são diversos fatores desencadeadores, tá? E é doença, não é frescura. Isso eu quero deixar bem enfatizado. Agora, em relação à questão metafísica, o que envolve, gente? Porque o que a gente acredita, né? O que a ciência metafísica não é crença, né? É estudo. Às vezes a gente fala dessa forma, fala, é crença, é religião. Não, não é religião. Ciência metafísica é estudo, é científico, é comprovado, é estudado. Não é, eu acredito porque alguém me falou, porque a minha família sempre fez. Não, é ciência metafísica. Então, o que ela diz, gente? Que tudo no mundo é energia. Então, tudo que você acumula na sua energia é o que vai se
no seu corpo, na sua saúde e em todos os aspectos da sua vida. As minhas crenças vão interferir diretamente no meu progresso financeiro, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, em todos os setores da minha vida. E com a saúde não é diferente. Existem alguns estudiosos aí, autores, que eu gosto muito e que pode dar, né, uma boa referência para vocês a respeito disso, como a Cristina Cairo. Tive a oportunidade de fazer um curso presencial com ela, ela é maravilhosa e ela fala muito de linguagem do corpo. E ela fala não só dos processos de doença, mas também de estética, de comportamento. A Cristina Cairo, ela olha para você, ela sabe se você está mentindo através de sinais que ela percebe no seu corpo. Então, tudo é energia. Tudo aquilo que você pensa, só de olhar para a sua estética, ela como é que você pensa. A forma do seu corpo revela como é que você pensa, no que você acredita. Então, isso é metafísico, né? É transpor o físico, é transcender o físico para ir atrás da questão energética que envolve a doença e todas as experiências que a gente vivencia. E não só a Cristina Cairo, eu tenho diversos livros de uma obra maravilhosa que o Gasparetto deixou em conjunto com o Val Capelli. Os livros dele são maravilhosos e explicam, relacionando o seu comportamento, a sua crença com o desenvolvimento da doença no sistema biológico. É bem explicadinho. Então, assim, a gente procura tanta porcaria na internet e não vai estudar. Esses livros têm em PDF na internet para você baixar. Certo? Só que o que a gente faz? A gente foge da descoberta porque o conhecimento, ele implica em autorresponsabilidade. Então, por que eu gosto muito de metafísica, autoconhecimento? Por que as pessoas fogem de autoconhecimento? Falam, é autoconhecimento. Foge. Não acredito nessas coisas. Não é que você não acredita, não. Você não quer ouvir qual é a sua responsabilidade para não ter que mudar. Para jogar a culpa no pai, na mãe, no trauma que viveu. Enfim, numa série de coisas, no destino. E não quer assumir a sua responsabilidade de mudar o seu comportamento, as suas crenças, agir diferente, para transformar a sua energia e atrair coisas melhores para si. E aquilo se refletir, não só nas suas experiências, mas na sua saúde. Tá? Então, gente, metafisicamente, a depressão, ela acontece na nossa vida quando eu estou tomado por uma conduta, por um sentimento de fracasso e impotência. Tá dando aí para entender, gente? Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certinho? Vocês estão meio quietinho? Tô apavorando vocês? Tá? Então, eu estou tomado por um sentimento de fracasso e de impotência diante das experiências que eu tenho passado. É tanta coisa desafiadora. Que são medrosos, o Hugo está dizendo. Então, é tanta experiência desafiadora, tanto desafio, que aí, às vezes, a gente fracassa. Gente, quem não comete falhas, mas não se perdoa? Ou, às vezes, eu acho que, assim, não dependia de mim. A culpa foi do outro. A culpa foi de Deus que permitiu que isso acontecesse comigo. A gente vai jogando a culpa para tudo que é lado e não assume a própria responsabilidade. Sabe? Ou então, quando a gente acha que assume a responsabilidade, a gente fala, poxa, mas eu me esforcei tanto, então eu sou incapaz, eu sou incompetente, porque eu fiz tudo o que eu podia e não deu certo. E aí eu desisto. Ao invés de pensar sobre o que eu poderia mudar, o que eu fiz de errado, não é para se culpar, é para avaliar com amor. A gente já vai falar a respeito disso. Eu vou dar, gente, alguns exemplos, né, de pensamentos que passam pela mente de um depressivo. E a gente vai comentando a respeito disso. E aí vocês vão falando para mim, vão interagindo aí, me dizendo se vocês... Isso, o autoconhecimento é libertador, exatamente. A gente fica aí na mão dos outros, na mão do destino, na mão de Deus, na mão de todo mundo e não se liberta. Obrigado pela sua fala, isso mesmo. Né? Então eu vou colocando alguns pensamentos e aí vocês vão me dizendo se vocês já se identificaram, já passaram por isso. Né? Mesmo que hoje não... Já tenham
superado, mas se identificam com isso, já sentiram isso alguma vez na vida ou estão sentindo, né, Rose? É mais fácil desistir, é mais fácil, com certeza. É por isso que eu falei, gente, infelizmente eu não sou de mimimi, tá ruim? Sou 8. Como é que a gente vai resolver isso aí? Certo? Então vamos lá, gente. O que passa na cabeça de um depressivo? Quanta gente a gente não vê aí, pessoas que terminam um relacionamento e aí entram numa depressão profunda. Gente que se mata porque acabou um relacionamento. Não é mesmo? A pessoa fica inconformada. Eu me dediquei tanto tempo àquela pessoa. A gente teve filhos, a gente construiu uma casa, os piores momentos dela eu passei com ela, eu estava ali, e agora essa pessoa vem e me troca por alguém. Às vezes é livramento, gente, é livramento, Deus está livrando e ela está ali apegada. Eu quero. A pessoa não quer mais ela, mas ela quer. Não vai para frente. Eu abri mão do meu trabalho para me dedicar ao meu marido, aos meus filhos, agora o marido foi embora. Porque você se afastou de quem você era, você ficou lá dentro de casa e você que era uma pessoa interessante, trabalhava, né, tinha um monte de ideia para trocar, ficou lá, não que dona de casa não tem o seu valor, mas você vai mudando, aí o outro vai embora e aí você não sabe por quê, o que você fez. Deixa ele te mudar, se afasta da tua alma, se afasta da tua essência. E aí a pessoa vai embora e você fica pensando, por que ela fez isso com você? Deprime, fica lá deprimido, porque o outro foi embora. Às vezes se mata, às vezes mata, porque o relacionamento acabou. E aí, gente, pior ainda, quando já vem, né, de um processo de rejeição. Quer dizer, perdeu o marido, aí começa a pensar, tá lá no processo, na neurose, né, da depressão, aí já começa a pensar, quem mais não gosta de mim? Eu não fui boa o suficiente para prender o meu esposo. Ou vice-versa, né, também acontece do homem entrar em depressão, porque houve uma separação, enfim. Mas aí começa a pensar, eu já venho de um processo de rejeição. A minha mãe preferiu meu irmão. Minha mãe não gostava de mim. O meu pai me abandonou. Meu pai me abandonou, meu marido me abandonou, minhas melhores amigas me traíram, deram em cima do meu namorado. Eu não tenho ninguém que eu possa confiar. Ninguém gosta de mim, todo mundo me rejeita. Já vem de um processo de rejeição e acontece um trauma desse de uma separação, ela começa a buscar para enfatizar aquela ideia de que ela não é boa para ninguém. Vai fazer um processo seletivo, pronto, já tá naquele processo de rejeição que ninguém gosta de mim, não conseguiu a vaga, já vem para casa com depressão de novo. Eu não consigo nada porque a pessoa nem me deu a oportunidade de mostrar o meu conhecimento e não quis me contratar. Ninguém gosta de mim. Então, gente, calma, não é assim. A gente tem que ir devagar. Que mais de pensamento aí? Vamos, né, identificando coisas que vão passando pela nossa cabeça. Gente, a gente tem que falar, sabe por quê? Porque se a gente não fala, a gente não reconhece que a gente faz isso, que a gente pensa assim, que a gente deixa se levar, ou então mesmo que não pensou, ops, a Tânia falou pra mim desses pensamentos, que eles iam vir me atormentar. Eu vou cortar eles agora. Que mais que o pessoal pensa? Depressão depois que morre um ente querido. Por que que Deus fez isso comigo? Por que que levou meu pai? Por que que levou a minha mãe? Por que que levou o meu esposo? E ainda fica pensando, né, naquelas coisas de... poxa, com tanta gente ruim nesse mundo, por que que levou a pessoa que eu tanto amava? Ou
o processo, né, de rejeição de si mesmo já está tão elevado que ela fica pensando, aquela pessoa era tão boa, por que que levou ele e não levou a mim? Ou então, morte de filho, gente, isso é uma coisa terrível. Quem consegue lidar com isso? Quem consegue não sentir, né, uma depressão em relação a isso? Poxa, a ordem natural das coisas, todo mundo diz, né? É que a gente vai primeiro, não o filho, jamais. A gente não espera isso de jeito nenhum. Como não sofrer uma depressão quando um trauma desse acontece na nossa vida, né? Quando uma experiência dessa acontece na nossa vida. Que mais? Depressão que ocorre, um assunto, né, complicado, que a gente já abordou na última live, o abuso, o próprio estupro. Por que que isso aconteceu comigo? Vamos procurar a culpa. Eu fiz alguma coisa de errado? Ou então, poxa, eu era uma criança inocente, indefesa. Meus pais não me protegeram. Eu falei para minha mãe não acreditou em mim. Ou a pessoa que tinha que cuidar de mim foi quem fez isso comigo. A gente sabe que isso acontece dentro da própria casa, na maioria das vezes. E as pessoas entram numa depressão eterna, a vida nunca mais vai pra frente. Só que aí você vai terminar essa live aqui e vai voltar lá no meu feed e vai buscar a live sobre sexualidade, tá? Para esse tema você vai buscar lá. Para ver por que, gente, metafisicamente eu me conectei com essa energia do abusador. Tá? Você vai voltar lá um pouquinho e vai escutar aquele áudio inteiro, que a gente não vai entrar nesse assunto, né, novamente, que hoje não é o foco. E aí tem, né, aquela questão da rejeição, não encontro o meu lugar no mundo, eu não encontro o meu lugar na vida das pessoas. E a gente para pensar, às vezes não encontrou o seu lugar nem dentro de você, né? Porque para não ser considerada a ovelha negra da família, para não desagradar, para bancar o bonzinho, eu me boicotei. Para não ouvir a crítica da família, aí eu cedi às crenças, ao comportamento, ao destino que elas traçaram para mim. Aí eu vou me afastando daquilo que realmente me faz feliz e aí eu jogo a culpa nas pessoas. Ou então eu nem sei por que eu tô deprimido. Eu fiz tudo para agradar a família. Bom, eu não sofro desse problema, né? Gente, presta atenção. Meu pai de 66 anos assistindo a live. Como é que ele conseguiu entrar, eu não sei. Seja bem-vindo, pai. Mas eu vou falar do mesmo jeito. Entrou, vai escutar, dançou. Se eu fosse ter depressão por uma questão de ser a ovelha negra da família, eu já tinha morrido lá nos 7 anos. Né? Porque desde pequenininho eu sempre enfrentei. Família conservadora. Ah, você é menina, você tem que se comportar desse jeito, você tem que fazer isso. Ah, pra que estudar, né? Depois vai casar, vai criar... Oi, aqui não. Então seja a ovelha negra da sua família. Né? Se aquelas crenças da sua família não são compatíveis com as suas, ou você enfrenta isso de uma forma, né, de preferência harmoniosa, respeitosa, ou você vai se submetendo para chegar num dia e você não sabe nem quem é você. E aí você não sabe por que você está deprimido. Você está num destino que não era seu, você está fazendo aí uma personalidade, está exercendo uma personalidade que não é a sua, não sabe quem é você, e aí você quer achar o seu lugar no mundo. Você não achou o seu lugar nem na tua essência, você se perdeu dela. E aí o que vai acontecendo, gente? Na questão da depressão, né? Aí eu vou me perdendo de mim, ou às vezes eu fico ali, até tento lutar, né? Às vezes, principalmente fase de adolescência e tudo, a gente tem um gás, a gente tenta, mas aí você vê que a família é muito resistente, as coisas vão acontecendo de uma forma que você não consegue contornar, e aí você vai dando murro em ponta de faca e acaba desistindo. E aí é quando você entra nesse processo de se perder da sua alma, da tua essência, da tua natureza. E o que vai acontecendo, gente? Traumas, eu me perdendo da minha essência, sensação de fracasso, de impotência, eu vou somatizando tudo isso na minha energia. E então eu vou alimentando
os processos de adoecimento. A metafísica diz isso. E o seu corpo, a sua saúde, ela é um reflexo daquilo que você acredita, daquilo que você deixou que acontecesse com você, daquilo que você vai imprimindo na tua energia. Todo processo de doença tem um significado metafísico. Vai buscar nesses livros, né, com esses autores, outros, né, tem tanto autor por aí. Vai buscar, tá sofrendo o quê? Qual é a sua doença hoje? Não só a depressão. Vai lá pesquisar qual é o processo metafísico que leva a essa determinada doença. E você vai encontrar uma direção, um ponto de partida para eu transformar, porque a responsabilidade é sempre minha. Não é culpa dos outros, não é culpa de Deus. O meu corpo está só reproduzindo aquilo que eu sou, aquilo que eu aceitei ser. Bom, gente, e essa live, a intenção dela, né, era relacionar a depressão também com a numerologia. Então, quando a gente faz um mapa numerológico, eu tenho lá diversos números. Quais são os números que têm mais propensão a esse tipo de pensamento? Essa crítica, esse pessimismo, essa questão de não se enquadrar no mundo. Qual é o número? Para quem não conhece a numerologia, nós trabalhamos com os números de 1 a 9. Dentre 1 e 9, gente, qual é o número que tem mais identificação com esse tipo de pensamento? Os meus alunos têm a obrigação de saber, hein? Já pode começar a chutar. Tem números aí que eles são mais propensos à depressão. Números emocionais, por exemplo, eles são mais sensíveis, né, a essas questões familiares, perdas de pessoas. Então eles podem realmente desenvolver uma depressão nesse sentido, porque eles são bastante apegados, né, às pessoas. Eles fazem as pessoas como seus apoios, e quando acontece traumas daquele tipo que a gente falou, né, de perder pessoas queridas, então eles têm mais propensão a desenvolver a depressão. Mas com os números emocionais é um pouco mais fácil de tratar, então eu não vou falar muito deles. Raquelzinha chutou aqui já um 7, depois a gente vai falar sobre ele. Mas qual é o número que é mais dramático aí? Porque se ele perder alguém que ele ama, ele tem mais facilidade para desenvolver essa depressão. Quem chuta aí? Número mais sensível, emocionalmente falando, de 1 a 9, qual é o mais complicado, né, que sofre mais com as perdas e com os traumas emocionais? Quem arrisca dizer? Ninguém vai arriscar. Boa, gente. Ah, linda, Rose, boa. O 2 e o 6, principalmente o 6. O 6, ele sofre da síndrome do ninho vazio. Ele cuida tanto daqueles filhos, e às vezes o filho sai para estudar, ou casou. É para ele como se o filho tivesse morrido, porque não está mais ali, embaixo das asas dele. Né? Então, o 6 sofre muito com o que ele acredita que seja uma separação. Então, ele pode, sim, se ele perder um ente querido, o 6 ele é bem propenso a isso. Tá? Mas não é do 6 que eu quero falar. Depois eu vou fazer uma live só do 6, relacionando ele com a família, todo o funcionamento dele com a família. Então, o número que eu quero trazer hoje, ele tem esses pensamentos negativos, quando ele está vivendo o lado negativo dele, tá? O extremo negativo. Claro que ele tem excelentes qualidades, né? Características maravilhosas, mas a gente está falando de doença, então a gente vai falar do lado negativo desse número. Então vamos lá, as meninas aqui já chutaram, a Rose falou o 4 e o 7, que é mais rígido, né? A Raquel, né, que falou do 7 também. Então o que eu quero falar, gente? Eu quero falar de um número que ele experimenta os seus processos internos com muita profundidade, e quando esse processo ele é
uma crise, um trauma, uma situação mais difícil, mais desafiadora para ele, ele sofre isso silenciosamente, sem dar na vista, sem você perceber que ele tá mal. Talvez o 1, né? Eu vou falar já para vocês, né? Então, por que eu quero falar desse número especificamente? Porque ele não expõe o que ele está sentindo, ele não tem muita facilidade, ele se comunica muito bem, profissionalmente ele tem um conhecimento que ele expressa muito bem, mas quando a gente vai falar de sentimentos, aí ele trava. Relacionamentos, interrelacionamentos, ele trava. E sim, vocês acertaram, muita gente acertou. O 7. O 7, ele é especialista nisso. O 7 é um dos números que mais comete suicídio, que mais tem propensão à depressão. E o problema dele é que ele não fala, não os que nem a gente falou, né? Os números emocionais, eles se expressam com mais facilidade. Então você começa a perceber que ele não tá bem, ele vai conversar com ele, ele vai falar, você vai tentar ajudar. Agora o 7 não, ele fecha. Vocês trouxeram o 1, né? O 1, por que não? É mais difícil, claro que não, é impossível, né? A não ser que ele seja muito reprimido e não tem alternativa. Mas o 1, ele consegue superar. Ele é desafiador. Então, se vem um limite, vem um boicote para ele vai bater de frente. Então, é mais difícil ele se submeter a uma condição, ele se submeter a pessoas, a submeter a qualquer obstáculo na vida dele. Então, é mais fácil ele se levantar e dar a volta por cima. Por isso, a gente não se preocupa tanto com o 8. O 8, ele pode sofrer de depressão quando ele fracassa profissionalmente. Tá? Mas em termos emocionais, ele domina. Então, por isso eu também não me preocupo muito com o 8. Eu me preocupo muito com o 7. Tá? Esse número, ele é bem complicado e pelas experiências que eu tenho nesse mais de quase 20 anos, vai completar 21, se eu não me engano, esse ano, que eu trabalho com a numerologia, de tantos mapas que eu já fiz, toda vez que me aparece um 7 lá, ou de personalidade, ou de subconsciente, pode pesquisar com o cliente. Tendência à depressão. Já passei por isso, tô superando, tô vivenciando, já tentei me matar. Tá? Então é com esse que eu me preocupo mais, que os outros a gente ainda consegue contornar a situação com mais facilidade. O 7 não, ele é silencioso, você não sabe. Né? Se ele tá realmente sofrendo demais. O que acontece, gente, com o 7? Como é que é o funcionamento dele para a gente entender o que vai na mente do 7? Esse número, ele é assim extremamente perfeccionista. Primeiro vamos falar das qualidades, né? Porque senão é injusto, coitado. Ele é inteligentíssimo, ele busca assim uma elevação mental e espiritual sem igual. Não tem outro número tão profundo e que busque essa evolução interior quanto o 7. Só que ele é extremista. E a parte dos sentimentos, ele não desenvolve. Então ele não aceita fracassar. Quando ele desenvolve uma verdade para ele, outra coisa, ele sendo extremista, às vezes ele fica só no mundo mental e às vezes ele desenvolve tanto o mental quanto o espiritual. Mas quando ele não desenvolve o espiritual, ele assume uma verdade e ele passa a desafiar, a polemizar. Então, tudo aquilo que ele não concorda, ele bate de frente com as pessoas. Isso acaba dificultando. Ele é muito inteligente, ele tem um conhecimento, um embasamento muito bacana, mas ele está sempre desafiando os outros. Esse é o papel do 7. Instigar no outro um pouco mais de profundidade. Então, não me venha com qualquer opinião rasa que vai servir para o 7, ele vai te massacrar. Só que isso, às vezes, soa para os outros como uma intolerância.
uma falsa superioridade, porque a verdade é relativa, né, gente? Eu posso ter aquilo como verdade para mim, mas eu não posso impor para o outro. E o 7, ele quer impor. E aí, quando você não aceita que a sua verdade não é igual a dele, que você tem outro ponto de vista, outra forma de ver as coisas, ele não aceita. Ele olha para você e ou ele tenta te convencer por meio da imposição, querendo dizer que você não tem o conhecimento suficiente. Vai ficar... Ai, fiquei arrasada. Vai ficar salva assim, né? Se eu conseguir salvar, se não der nenhum problema, que às vezes eu dou umas falhadas aí, mas eu pretendo salvar e vai ficar lá para vocês sim, pode deixar. Bom, então, o que acontece com o 7? Ou ele tenta se impor tanto e as pessoas acabam se sentindo menosprezadas ao lado dele e se afastam, ou então ele olha para a pessoa e fala: desisto, você é um completo ignorante. Não fala, né? Mas só o olhar dele faz isso com a gente, né? De falar: não vou mais discutir com você porque você não consegue alcançar a elevação do meu conhecimento. Então, gente, ele vai dificultando as relações dele. E aí, a hora que ele precisa, as pessoas estão distantes. Ele é quase obsessivo com as ideias que ele tem. Além disso, exigente e perfeccionista. Ele é um carrasco para ele mesmo, ele não aceita falhar. Ele não se perdoa. Tudo que ele faz, ou que as pessoas fazem para ele sempre acha que poderia ser melhor. O 7 não é quantitativo, não é mais e melhor, é melhor. Pode fazer pouco, mas tem que fazer perfeito. E por mais que você faça perfeito, ele sempre vai achar que tinha outra coisa que você poderia ter feito para completar aquilo. Então, tanto você quanto ele sempre vão estar aquém das expectativas. Ele não percebe isso, mas ele nunca, é difícil, né? Que ele atinja essa realização, essa satisfação plena, porque para ele sempre falta mais alguma coisa. Ele está sempre focado na falta, no que não foi feito. E aí fica difícil, né? Sentir realização, ter a sensação de bem-estar. E aí, gente, ele vai, assim, desenvolvendo uma visão de mundo que parece que profunda, embasada, mas aí tudo que ele vai assumindo como verdade, a verdade é dele. Às vezes não cabe para outras pessoas, aí as pessoas não se identificam, elas se afastam, ele tenta impor, não consegue, ou então ele olha e fala: meu Deus, eu não consigo tolerar tanta bobeira, tanta superficialidade, pessoas que não agem de acordo com aquilo que eu acredito, e ele vai se isolando, ele vai se fechando no próprio mundo. Você entendeu? Ele vai construindo uma barreira entre ele e as pessoas, entre ele e o universo. Aí ele acha, assim, às vezes ele deixa de conviver com as pessoas, ele deixa de tolerar um monte de coisa, porque não é compatível. E ele não cede, ele não tolera, ele não relaxa nunca. Então, gente, como é que eu sei se eu tenho esse 7? Primeiramente, não é em um ponto do seu mapa que você vai procurar esse 7. Eu tenho que ver se eu tenho na personalidade, se eu tenho no subconsciente, na minha chave, na minha tendência dominante. Tendência dominante é muito mais difícil porque é o número que mais aparece no nosso nome. A maioria dos brasileiros tem ausência de 7 e de 8. Tá? Não é um número comum entre nós e isso é tema para outra live. Tá? Então é mais difícil, mas na penúltima turma do curso tinha uma pessoa com tendência dominante 7, então não é impossível. Mas eu tenho que procurar em diversos aspectos no meu mapa, e não só na minha personalidade. De repente, eu estou passando por um período 7, que vai tentar me influenciar com essas energias aí dessa vibração numérica. Então, a importância de fazer um mapa. Ah, mas é caro, não sei o quê. Sempre arrumando uma desculpa para não fazer um mapa. Porque se você fizer um mapa, você vai ter que reconhecer aí a sua responsabilidade, você vai ter que se resgatar. Você vai ter que assumir a responsabilidade pelo período que você está passando e você vai ter que mudar. Ah, é caro. Quanto que você gasta de remédio com depressão? Então, tudo é o que é mais valoroso para você. Mas
é importante fazer um mapa com um profissional. E lógico também, né, gente? Não é esses mapas de internet aí que o pessoal coloca no automático, joga lá para você com um resuminho de cada item, que é padrão para todo mundo. Não é assim que funciona mapa. Tá? Então, o certo é você fazer o seu mapa, mas eu vou te ensinar como é que você consegue achar alguns itens aí que são mais fáceis de calcular. Tem outros que não adianta, que só no curso mesmo, que é mais complexo, não dá para fazer numa live. Mas vou pesquisar na minha personalidade, né? Lá no feed tem a tabelinha de conversão, onde eu uso o meu nome completo, nome de registro. Tá ensinando direitinho lá como é que a gente acha o nosso número de personalidade, né? Então eu vou somar todos os números do meu nome completo, nome de registro, depois reduzir a um dígito só, um algarismo só, e aí eu vou ter lá o meu número de personalidade. E outro que é muito importante, fez aquela tabelinha de conversão, a gente usa os números de 1 a 9, certo? Se eu tiver 2 números que não me aparecem no nome completo, 2 números ausentes, eu tenho um subconsciente 7, porque é 2 ausências. Eu tenho um subconsciente 7, esse é o mais perigoso, tá? Porque às vezes você tem um número lá emocional de personalidade bacana, que parece que a pessoa é super alegre, super descontraída, mas eu tenho um subconsciente 7. O subconsciente 7, ele age lá no nosso íntimo. Ele expressa como é que eu gerencio as minhas crises. E aí no momento que eu tô passando por uma emergência, uma situação traumática, uma situação que realmente exige mais de mim, quem vai responder por mim? Não é o meu número de personalidade, é o meu número de subconsciente. Correto? Então eu tenho que saber, eu tenho que entender o que acontece comigo, se é no subconsciente, se é, né, porque ele vai ser disfarçado pelo número da minha personalidade. Então tem uma série de relações que eu possa fazer, mas você já consegue calcular a partir daí pelo menos o seu número de personalidade, o seu número de subconsciente, para ver se você está sob influência dessas vibrações negativas. Tá certo? Que mais? Como eu falei, né, gente? Eu faço um cronograma aqui para não esquecer de nada. Então, se eu tenho uma personalidade 7, eu tenho que começar a pensar, gente, será que eu sou rígido demais? Será que eu fico tentando polemizar tudo e eu acabo afastando as pessoas de mim? Depois eu fico lá de coitadinho, ai, que ninguém gosta de mim, ai, porque eu não consigo me ajustar, ai, porque, enfim, esse ambiente não é para mim. É difícil a gente conviver com as pessoas que elas sempre são as donas da razão. Que porque ela sabe que determinada coisa te incomoda, ela vai te cutucar, ela vai te provocar. Por exemplo, a questão da religião. Quando eu falei que o 7 ele é extremista. Então, às vezes, ele é totalmente cético, ele não acredita em nada. Ele pega um coitado lá que é, né, muito religioso e tal, e ele atormenta essa pessoa. Quem consegue conviver? Ter um diálogo, uma convivência bacana com uma pessoa que está sempre desafiando os teus limites. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só uma curiosidade desse perfil que eu tô falando assim, né? De celebridades que a gente às vezes estuda para dar como exemplo, mas o Agnaldo Timóteo, Jorge Cajuru, eles são 7 na personalidade. Só para vocês entenderem, né? Como eles desafiam, eles polemizam o tempo inteiro. Então você é um 7 de personalidade, toma cuidado. Olha essas pessoas. Analisa, não estou falando que elas estejam erradas, não estou julgando, mas o quanto é difícil de você argumentar com elas e isso acaba afastando as pessoas de você. E aquilo, né? E aí se você não pode ficar provocando, se você não pode impor aquilo que você acredita, aí você se fecha no seu mundo. Os 7, eles são obsessivos com tudo que eles acreditam, com tudo que eles fazem. Aquela questão da exigência, né, que eu falei, né, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser sempre melhor. Um exemplo, né, de outra celebridade que também era 7 na personalidade, Ayrton Senna. Nós temos profissionais maravilhosos que são 7, só que eles são extremamente críticos, exigentes, chegam a ser cruéis com eles mesmos. E aí não aceitam uma falha, eles não podem falhar, aí deprime porque falhou uma vez. Ô, gente, um pouquinho mais de amor consigo mesmo. Se você não tiver, quem vai ter?
né? Nos relacionamentos aí que a gente estava falando, a gente tem que ter bola de cristal para saber o que está acontecendo com o 7, porque ele não expressa. E quando ele expressa, é para te julgar. Aí, tudo que faz nunca agrada, não fala o que quer, tem que ter bola de cristal tentando adivinhar. E aí, como é que faz para ser feliz desse jeito? Se não tiver referência, se não tiver um ponto de partida. Nossa, gente, eu falo tanto que daqui a pouco o tempo tá acabando e eu não fui ainda para os finalmente. Bom, gente, é muita coisa que eu gostaria de falar para vocês. Então, muito cuidado com esse 7. Tá? Porque aí ele vai fazendo de uma forma que ele vai se isolando no seu próprio mundo, erguendo uma barreira contra tudo e contra todos, e ele fica lá sozinho com aqueles pensamentos. Ah, porque eu não me encaixo em nada, o mundo não, né, não, sei lá, nasci no lugar errado. Não, mas você também não tem tolerância para você se ajustar às situações. Né? Quem é culpado por eu estar sozinho? Ah, porque ninguém gosta de mim, porque ninguém entende o que eu quero passar. Eu tenho tanto conhecimento, as pessoas não aceitam. Tá, não é o momento deles. Ou então essa verdade é para você. Não precisa se isolar do mundo, porque se isolar te faz mal, 7. Por que o 7 não pode chegar perto de bebida? Porque ele é rígido demais. Porque ele não extravasa naturalmente. Isso pode ser um subterfúgio para ele colocar para fora todos os seus demônios. Então é aquela pessoa que não fala nada, e aí quando bebe, vai lá e despeja tudo, faz besteira. Porque é reprimido. Porque não consegue fazer isso de uma forma natural, espontânea, tranquila, amena. É muito complicada a questão do vício para o 7, tá? Eu lembro de outras celebridades aí também maravilhosas, cantoras maravilhosas que tinham esse problema com vícios e também cometeram suicídio, né? Ou de uma forma indireta, né? Se suicidaram com as drogas. Whitney Houston, Amy Winehouse, Carmen Miranda, vai pesquisar, tem que ser o nome completo e de nascimento, tá, gente? Não é pesquisar o nome artístico e não deu 7, é o nome de nascimento, façam essa pesquisa. Tem muita coisa boa aí pra gente entender, né? Pra ter como referência material de estudo. Se acabar a live, eu entro de novo só pra gente concluir, tá, gente? Então vamos lá, gente. Assim, a questão do 7, ela me incomoda um pouco, até porque eu já experimentei muito de perto, tá? Eu já conheci uma pessoa de número 7, casada com outro 7, que numa separação acabou cometendo suicídio. E assim, pouco sinal de que não estava bem, de que ia fazer besteira. 7, num dia 7, que se suicidou numa casa 7. E os numerólogos, atentos. Aconteceu 7 no mapa, vai investigar, vai se aprofundar, vai orientar. Só que também não mexa num conteúdo que você não sabe depois como reverter, tá? E aí até ela me perguntou como é que a gente reverte isso daí. Até apressar para poder falar um pouquinho disso. Então, gente, a primeira coisa, eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha felicidade. Tá? Se eu colocar a minha felicidade na mão dos outros e ficar lá deitado em berço esplêndido, não vai acontecer. Então eu tô deprimido, e aí? Eu vou desistir? Ou eu vou investigar? O que aconteceu? Por que eu tô com essa sensação de fracasso, né, de impotência? Qual é a minha responsabilidade nisso? Ah, mas não era minha responsabilidade, é coisa do destino, coisa de Deus, Deus quis levar. Tá. E aí eu te pergunto, essas pessoas que você tanto amava, às vezes que você perdeu e você entrou em depressão por causa disso, que eram seus apoios, o que a vida está querendo te dizer com isso? É porque a gente sabe, a gente não quer aceitar, mas a nossa passagem nesse plano, a única coisa que a gente sabe, tem a certeza, é da morte, não é isso? Claro que ninguém quer, ninguém espera, todo mundo sabe que vai acontecer, mas ninguém quer. Mas por que a vida às vezes faz isso com a gente de forma precoce? Gente, vai acabar a live e eu vou entrar de novo só pra gente terminar, tá? Se ela era o teu apoio, será que a vida não tá querendo te ensinar exatamente isso? Vai fazer o seu mapa.
De repente está escrito lá no seu mapa que a vida vai te tirar todos os apoios porque a gente está aqui para aprender um com o outro. A gente vem numa missão de ensinar e de aprender com o outro, nada mais que isso. A gente não está grudado com ninguém. Estamos num processo evolutivo. Então, se você fez aquela pessoa de apoio e Deus tirou, o que ela quer te dizer? Sai do apoio. Começa a caminhar com as suas próprias pernas. Ah, mas eu sofri o abuso e tal. Como é que estava a sua energia? Compatível? Não, não é culpa tua. Não é isso que eu estou dizendo. Vai lá e ouve a live inteira, tá? Passada. Por que eu atraí esse tipo de gente para perto de mim? Como é que estava a minha energia nesse conceito da sexualidade? E se eu fiz algo errado? Tá? Eu aceito falhar, eu vou me deprimir porque eu falhei? Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Aonde eu acertar e aonde eu errar, é para mim mesmo. Então por que eu vou ser cruel comigo mesma? Por que eu não vou me permitir falhar? Por que eu não vou me permitir desagradar alguém, né? Por que eu vou deixar então de ser a ovelha negra da família? Porque senão todo mundo é bonzinho e tal, vai ser considerado bonzinho, eu não vou ser considerado bonzinho. Aí eu vou me perder da minha essência para agradar os outros. Deixa eu te contar um segredo. Por mais que você mude para agradar as pessoas, elas sempre vão reclamar de tudo que você faz. Sempre vai ter um ponto que não vai agradar. E aí? Você vai se perder da tua essência para agradar os outros e depois perder o sentido, deixar de cumprir o seu legado, a sua missão, que de repente era para você ser diferente mesmo, para desafiar essas pessoas a crescerem e você tá lá mudando por causa delas. Ou aquilo que te tornava interessante para o seu marido, você mudou para agradar ele e agora ele perdeu o interesse. Então qual é a sua responsabilidade nisso? Então para de culpar os outros. Seja mais amoroso com você mesmo. Aceite que você vai falhar. Aceite que as coisas não vão acontecer da forma como você queria. E se não aconteceu, eu vou ter que investigar o porquê. Onde foi que eu errei e o que eu posso fazer diferente e o que eu posso fazer melhor. Mas está tudo na minha mão. As experiências que eu atraio para a minha vida estão de acordo com aquilo que eu emano, aquilo que eu imprimi aqui na minha energia. Porque essa história de que os opostos se atraem é romantismo. Quem se atrai são os semelhantes. Aquele cara que você acha que é teimoso, que é chato, que é isso, é aquilo, ele é um espelho seu. Então nada acontece na nossa vida por acaso. Então você levanta dessa cama e vai ver onde você errou, vai mudar, vai transformar isso daí. E se foi o destino, se foi Deus, se foi não sei o quê, que a vida, o que o universo está querendo me ensinar com isso? Eu perdi o meu apoio, então é hora de, ao invés de eu me entregar de vez, porque eu perdi a minha muleta, eu olhar para dentro de mim e ver quais são os recursos que eu mesma tenho para poder caminhar sozinha e seguir o meu destino. Tá? Ninguém nasceu grudado em ninguém. É duro, é difícil, mas é assim que funciona. E aí, eu vou me entregar ou eu vou fazer diferente? Eu vou me deixar levar por essas amebas, né? Lembrei do Gasparetto, no começo eu falei dele, e ele falava muito isso. Vou ficar dando ouvido para as vozes, né, das amebas dentro da minha cabeça, com o que eu tenho que ser, o que eu tenho que atender de expectativa por aí e tudo mais. É isso? Então, gente, nascemos na família que a gente tinha que nascer. Não pedi para nascer. Pediu e pediu para que fosse ali. Porque era ali que você ia ensinar e era ali que você ia aprender. Então, para de reclamar de todo mundo. Depressão. Como ajudar eles a saírem da depressão? Gente, a gente tem que ter ciência dos nossos limites também como numerólogos, tá? Eu sou numeróloga e sou psicóloga, mas eu não posso exercer a minha psicologia através da numerologia. Eu posso dar dicas, mas eu tenho que indicar essa pessoa para um profissional. Outra coisa, subconsciente 7, tá acabando nossa live. Subconsciente 7,
personalidade 7 está com depressão, falou que vai se suicidar, você acredita e encaminha para um profissional. Tá? Não é a família que vai ajudar e vamos sair, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o quê, que não é isso. É o profissional. Tá? Então, encaminhar sempre para um profissional. Gente, eu vou encerrando por aqui para a gente poder salvar o